Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Vou ler de novo. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Oremos pedindo a bênção de Deus. Amém. Senhor, irmãos, hoje, pela graça de Deus, eu vou estar tendo a exposição. Domingo passado, eu estive apenas trazendo a introdução ao Evangelho de Lucas. É bom nós termos uma compreensão do contexto, da razão por que um autor bíblico escreveu, para que nós venhamos, eu costumo dizer, a errar menos. Nós somos falíveis, passíveis de erro, por isso é necessário verificação das verdades, é necessário estudo, para que nós venhamos a compreender da melhor forma possível aquilo que Deus inspirou, aquilo que Deus revelou ao evangelista Lucas. Os irmãos estão vendo que eu estou trazendo tudo na tela, né? A vista está sendo ainda sarada, ainda está em tempo de recuperação. Eu não tenho ainda visto 100%, consigo ler, mas um pouco com dificuldade, por isso eu estou trazendo na tela. Vocês sabem que eu tenho o costume de expor os textos não com recurso visual, mas apenas com a Bíblia aberta. Ultimamente eu tenho trabalhado só com o texto, não tenho trazido nem um papel de anotação, mas como a vista ainda está um pouco falha, então eu joguei tudo na tela para eu poder me dirigir a vocês com mais segurança, e isso ajuda também vocês, sobretudo as crianças, né, e os surdos que aqui estão, que gostam bastante do recurso visual, então está tudo dentro do controle, não é, para a glória do Senhor. Como eu dizia, domingo passado nós introduzimos o Evangelho. E agora nós vamos dar início à exposição desse livro, começando pelo começo, começando com os 4 primeiros versos, que são importantíssimos para nós. Não apenas para a compreensão do Evangelho, mas sobretudo para a reflexão acerca da nossa fé, em que nós cremos ou por que nós cremos. Todos nós conhecemos alguém que refuta a religião cristã. Aqui ou ali nós nos deparamos com um colega de trabalho, com um colega de escola, de universidade, que pergunta por que nós cremos nisso. Como se a fé, irmãos, como se o crer, ele fosse algo, e aqui eu me refiro fé e crer no sentido geral, não no sentido bíblico, mas como se o acreditar em algo fosse uma realidade apenas dos cristãos. Na verdade, todo ser humano acredita em alguma coisa. A racionalidade, a inteligência ou a confiança são realidades que o próprio Deus comunica a todo ser humano. Para nós entendermos o que eu estou dizendo, ora, alguém acredita em uma determinada teoria. Veja só, não se escandalizem comigo, mas está em moda o termo negacionista, né? Nós não somos negacionistas. Mas veja só, o vírus está aí, para quem quer, né? Ver, experimentar. Ninguém nega a questão do vírus. Agora, vocês, irmãos, eu pergunto para vocês, para todos que estão aqui, vocês viram o vírus? Viram ou não? Ninguém viu, correto? Vocês tocaram no vírus? Não. Nós acreditamos nessa verdade, não é? Não é assim? Todos acreditam.
É questão de acreditar ou não. É verdade que os supostos inteligentes e intelectuais questionam a veracidade do texto da Bíblia Sagrada. E dizem assim, ora, a Bíblia foi escrita por homens. E uma vez eu vi uma postagem, repostei no Instagram. Alguém que dizia assim, era uma postagem que dizia, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. E alguém dizia assim, você queria o quê? Que ela tivesse sido escrita por macacos? Todo livro foi escrito por um ser humano. Inclusive os livros que são usados como autoridade por aqueles que refutam a Escritura Sagrada. Então, durante o sermão, eu vou estar mencionando algumas outras coisas sobre a fé, a crença, a confiabilidade, enfim. E eu quero considerar esses 4 primeiros versos sobre este tema, um escrito verdadeiro. Primeiro nós vamos olhar para o receptor do Evangelho, ou a quem Lucas escreveu o seu Evangelho, está contido no versículo 3. Depois olharemos para a diligência de Lucas, como ele foi diligente antes de escrever o seu Evangelho. Lembrando que ele não escreveu apenas o Evangelho, mas ele escreveu também o livro que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos. E por fim, versículo 4, o propósito de Lucas. Ele tem um objetivo, ele tem um fim, ele escreve por uma razão. E isto está contido aqui também, nesses 4 primeiros versos, especificamente no versículo 4. A quem Lucas escreveu, irmãos? Lucas, o médico amado, escreveu a um homem chamado Teófilo. Isso nós encontramos aqui no versículo 1, que nós lemos, onde ele diz ao excelentíssimo Teófilo, texto semelhante ao início do livro que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos. Teófilo era um nome comum ali, naquela época, e tem o sentido de literalmente amador de Deus, ou amado de Deus, ou amigo de Deus. Alguns acham que Lucas não escreveria apenas a uma pessoa, e que esse nome, portanto, Teófilo, é um nome fictício usado por Lucas com o intuito de dizer que o seu evangelho está sendo escrito a todos aqueles que são amigos de Deus, a todos aqueles que são amados por Deus. Sem dúvida, essa é uma aplicação razoável, é uma aplicação que nós compreendemos. Mas nós não podemos ignorar o fato de que Lucas escreve a uma pessoa de fato, pela simples razão de que ele qualifica essa pessoa. Nós encontramos aí o termo excelentíssimo Teófilo. Paulo vê qualidades neste homem. É um homem que, por causa do adjetivo que Lucas escreve a ele, e o termo aí traduzido por excelentíssimo, tem o sentido de o mais poderoso, ou o mais forte, ou o mais nobre, ou o mais ilustre. E Lucas está escrevendo a este homem que, à luz de outros textos que nós encontramos, como, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, os irmãos não precisam ler, mas lá em Atos, capítulo 24, versículo 2, capítulo 26, versículo 25, nós encontramos este termo sendo direcionado a Félix e a Festo. Félix e Festo eram governadores de uma determinada região, ali, sob o comando do Império Romano. Por eles serem governadores, logo eles eram funcionários públicos. E eles tinham um cargo alto ali. E esse título é dirigido a eles. Essa é a forma que se dirige a uma pessoa de alta posição ali no funcionalismo público da época. Logo, Teófilo, ele é reconhecido por Lucas como alguém digno de honra, digno de respeito. Talvez Teófilo fosse um funcionário público também, de alta posição lá no escalão do funcionalismo público. E se Teófilo tinha essa influência dentro da sociedade como um funcionário público, aí tem mais valor o Evangelho de Lucas, porque eu lembro aos irmãos que naquela época ali, entre 60 e 70, entre 50 e 70 depois de Cristo, a impressão não era uma coisa fácil.
Escrever ou compor livros não era algo fácil, muito menos a reprodução. Hoje a gente diz assim, faz um print aí e manda para mim. Isso é novo, isso é extremamente novo. Nem a imprensa havia ainda. E Lucas não tinha condição de reproduzir livro. Então ele escreve, se é que Teófilo tinha essa posição diante da sociedade, a este homem, com o fim de que este evangelho fosse propagado e chegasse ao maior número de pessoas possível. E aqui nós já entendemos, irmãos, vejam, como ao olhar para o modo como Lucas escreve a Teófilo, nós aprendemos, irmãos, que nós podemos sim reconhecer qualidades em pessoas, não é, por sua posição social, econômica ou política. Às vezes, quando nós nos deparamos com o Evangelho, e dependendo de onde nós viemos, ou em que contexto nós conhecemos o Evangelho, nós podemos achar, e caímos nesse erro muitas vezes, nós podemos achar que a pessoa não tem valor algum. Isso não é culpa da doutrina que diz que o coração do homem é corrupto. É desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A verdade bíblica de que o homem é perverso, a Bíblia diz que Deus seja verdadeiro e que todo homem seja mentiroso, essa verdade bíblica não nos dá o direito de não reconhecermos valores sociais, econômicos, políticos em determinadas pessoas. O Evangelho não nos dá o direito de sermos grosseiros com as pessoas. É necessário reconhecer as pessoas a fim de fazer o que Lucas fez. Conduzir a pessoa à verdade do Evangelho. A verdade é que Teófilo já era convertido, nós vamos ver isso. Porque no propósito ele diz, eu quero que você fique firme, eu quero ratificar as verdades, eu quero que você fique seguro nas verdades que você já aprendeu. Isso nos faz inferir que Lucas já era um convertido. Ele tinha sido alcançado pelo Evangelho, não sabemos como ele foi alcançado, mas domingo passado nós vimos que Lucas era pagão. Lucas é o único autor da Bíblia Sagrada que não é judeu. Ele era grego. E ele então era um pagão, ele não conhecia nada de Deus e foi evangelizado, não sabemos se por Paulo, por Pedro, mas o fato é que ele havia sido convertido. Mas eu estava dizendo que nós podemos e devemos reconhecer qualidades em uma determinada pessoa. Porque, irmãos, nós não temos o direito, como eu disse, de sermos grosseiros a determinadas pessoas. Nós devemos ser educados. A bajulação não faz parte da vida cristã. A bajulação é ficar falando de qualidades de uma pessoa, ou falando qualidades de uma pessoa que são mentiras, isso é bajular, ficar falando bem de uma pessoa, ou ainda, bajular é também falar bem ou referir-se a qualidades específicas de uma pessoa, verdadeiras, porém, ditas com o intuito de ter algum benefício em decorrência disso. Isso é bajulação. E nós devemos fugir tanto da bajulação deste sentido, de obter algum benefício, ou bajular alguém mentindo para a pessoa apenas para agradá-la. Esse não é papel do cristão. O cristão é aquele que tem seus pés firmados na verdade, logo ele deve partir da verdade, lidar com a verdade e, ao lidar com a verdade, reconhecer determinadas qualidades na pessoa ou nas pessoas com o intuito de levar o evangelho da verdade a essa pessoa. Foi isso que Lucas fez. Por isso Lucas escreveu o seu evangelho. Lucas, eu lembro a vocês, é um homem estudioso, né? Ele tem um grau de intelectualidade, sobretudo lá na época, alto. Ele é médico, o que não era comum também ali, pelo menos no mundo inteiro não. Provavelmente tenha estudado na Universidade de Antioquia, tenha se formado ali. Ele é um homem inteligente, que entende a veracidade e o valor intrínseco ao Evangelho, a verdade que ele conhecia. E por ele entender esta verdade, ele leva a sério esta verdade. E ele escreve a uma pessoa, como já dito, de alta posição ali. Ele tem uma mensagem que não é uma mensagem sem relevância. Ele entende que o Evangelho é questão de vida ou morte, é questão de salvação eterna.
O Evangelho, como ele mesmo escreve aqui no início, não é, do seu escrito, ele faz referência. O Evangelho se refere a fatos. O que eu quero que os irmãos entendam é que nós devemos dar o valor que deve ser dado ao Evangelho. E levar o Evangelho a pessoas de toda condição social, econômica, política. Reconhecer nelas o seu valor e então levar este Evangelho verdadeiro àquela pessoa. Assim como nós não podemos olhar para os outros como pessoas irrelevantes, pessoas sem importância alguma, muito menos nós devemos olhar para os escritos da Bíblia Sagrada e considerá-los como se fosse uma história qualquer. O Evangelho tem o seu valor, e o valor no Evangelho está no seu autor, que é o Deus perfeito, que não mente, que não engana, que salva, que liberta pessoas do paganismo, da idolatria, do pecado, enfim. E o mensageiro que leva a mensagem também tem o seu valor. Não porque ele tenha um valor intrínseco, mas por causa do valor da mensagem que ele transmite, isto é, a mensagem do Evangelho. O Evangelho deve chegar a todo tipo de pessoa. E Lucas vai nos ensinar isso. E ele tem como objetivo ensinar isso, eu disse no domingo passado. Como um ex-pagão, que agora ele é cristão, ele escreve o seu Evangelho tendo em vista os não-judeus. Ele escreve dando valor, como vimos no domingo passado, aos necessitados, aos pobres, aos carentes, às mulheres que não tinham valor naquela sociedade. Lucas tem esse olhar, não nos ensinando que o Evangelho deve chegar apenas a estas pessoas, mas o seu prefácio mostra também que ele levou o Evangelho a uma pessoa que tinha uma alta posição lá no seu contexto. O Evangelho deve ser levado a todas as nações, a todo tipo de pessoa, a pessoas que compõem várias nações, línguas, que têm várias línguas, que têm a sua origem em nações diferentes e assim por diante. Então, nós já aprendemos aqui com Lucas, no seu prefácio, que o Evangelho deve ser levado até mesmo a pessoas de alta posição na sociedade. E eu digo principalmente a vocês que trabalham em contexto onde vocês têm cargo de chefia, seja no funcionalismo público, seja em empresa privada. Vejam como vocês devem ser instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus, para levar o Evangelho a pessoas a quem aqueles mais humildes não têm acesso e não terão acesso. Nós temos pessoas no nosso meio que têm contato com governadores, com prefeitos, com senadores, com vereadores, homens de alta posição na nossa sociedade e que, a semelhança dos homens mais humildes, também têm necessidade de um Salvador, necessidade de conhecer a redenção e o Evangelho de Jesus Cristo. Continuando, irmãos, agora olhando para os 3 primeiros versos, nós encontramos a diligência de Lucas. Lucas não é, irmãos, um homem preguiçoso, obviamente que não. Ele é médico. O médico parte-se deste princípio que o médico gosta de estudar, que o médico gosta de ler. Ele estudou, ele teve a sua formação e ele não parou de estudar, como todos aqueles que estudam entendem que não se pode parar de estudar, não há limites para o estudo. E Lucas escreve então de forma diligente. E aqui nós já temos uma realidade contra, ou uma verdade, que podemos usar contra aqueles que contestam a veracidade das Escrituras Sagradas. Como se a religião fosse algo apenas para os ignorantes. Aqui e ali nós já ouvimos, eu tenho certeza, até pelo erro do evangelicalismo nos nossos dias, e me refiro aqui ao fato, ou ao modo como os evangélicos levam o evangelho muitas vezes. Eles dizem assim, olha, eu não tinha nada, e depois que eu conheci o evangelho, eu agora tenho uma casa, eu tenho um carro. Olha, eu era pobre, eu não tinha amigos, e depois que Jesus me salvou na igreja, eu tive amigos. Esse modo de levar o evangelho exclui as pessoas ricas e as pessoas que têm amigos. As que ouvem esse tipo de testemunho dizem assim, bom, então eu não preciso desse evangelho. Porque eu tenho casas, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho carros, eu tenho bens, eu tenho muitos amigos, então eu não preciso desse evangelho. Esse modo de levar o evangelho a pessoas cria um estereótipo de evangelho como se ele fosse relevante apenas para as pessoas humildes.
Nós sabemos, e não somos crianças, para conhecer e perceber que na religião, em qualquer religião, inclusive no cristianismo, sempre houve, e até Jesus voltar, sempre haverá espertalhões. Homens que querem se aproveitar da religião, que usam a religião para se autopromover. Seja financeiramente, o que não faltam são falsos pastores, que estão muito mais voltados para extorquir os irmãos, as irmãs, as pessoas que vão à igreja, ficam ricos por causa disso. Nós sabemos que existem muitos homens assim. Quando não querem ficar ricos, muitas vezes eles querem o status de liderança. Não lideravam ninguém, nem nada, nem a sua casa, mas veem na religião uma mola para se autopromover e para serem reconhecidos como pastores e líderes espirituais, quando não lideram e nunca lideraram ninguém. Não é o caso de Lucas. Lucas é um homem reconhecido na sociedade, ele tinha sua profissão. E Lucas, como eu disse, era estudioso, e nós encontramos aqui a diligência do Evangelho de Lucas. Ele começa dizendo que algo já havia sido contado. E o que havia sido contado, diz ele, havia sido contado porque havia ocorrido fatos. O evangelista Lucas não tem o seu pressuposto em achismos, em opiniões ou em supostas revelações. Ele faz a sua pesquisa em fatos. Ele pesquisa e ele conversa com pessoas. Ele diz, olha, eu quero te apresentar, Teófilo, em ordem, tudo o que aconteceu, os fatos que entre nós se realizaram. Ele se refere a quê? A pessoa do Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus, ao ensino do Senhor Jesus. Como é que nós sabemos disso? Pelo restante do Evangelho. Por todos os capítulos que ainda estaremos estudando. Tudo aquilo que nós encontramos no Evangelho de Lucas e tudo aquilo que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, nós podemos ter a certeza que trazem fatos realizados. Agora, nós temos como provar isso? Não. Nós apenas cremos nisso. Assim como nenhum de nós, nenhum de nós, e nenhum professor de história, nenhum professor da universidade pode provar que Dom Pedro deu o grito da independência. Foi ele que deu, né, o grito? Foi ele? Foi, né? Pois é. Quem é que pode provar isso? Como é que o professor vai dizer, não, é verdade? Como é que ele diz isso? Porque está no livro, não é? Está no livro. Contaram a história, não é assim? E eu não estou dizendo que é mentira. Não estou dizendo que não é verdade isso. Mas eu estou trazendo, novamente, a realidade de que é necessário acreditar naquilo que foi contado. Então, o argumento que eles usam contra a nossa credulidade e a nossa fé é o mesmo argumento que nós podemos usar contra a credulidade deles. Não há diferença. Porque temos pressupostos, e o nosso pressuposto é de que o Espírito Santo inspirou o autor das Escrituras Sagradas. E o conduziu, no caso Lucas, para que ele ouvisse os relatos dos fatos e então escrevesse. Foi isso que ele fez. Lucas menciona as testemunhas oculares e ministros da palavra. Foram essas pessoas que contaram a Lucas o que havia acontecido. Como eu disse, nós partimos de algum pressuposto. E Lucas menciona aqui as pessoas que contaram algo a ele, pessoas a quem ele entrevistou, pessoas com quem ele conversou, e a partir dali ele então escreveu o que nós conhecemos como o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. E olhem, lembrem que Lucas é médico, e ele, quando menciona testemunhas oculares, essa expressão aqui, testemunhas oculares, é tradução de uma palavrinha grega. Depois eu vou mencionar a vocês a palavrinha grega, tá? Está no outro slide. Mas veja aqui, eu estava falando da
confiança que temos de que Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo e que ele ouviu as verdades de alguém. Eu dizia a vocês que, na época, o livro não era uma coisa comum, não era uma coisa barata, como hoje. Então, havia a tradição de contar histórias. E isso ocorre desde os tempos antigos. Se contava história. Mas, além de contar a história, havia aquelas pessoas que tinham visto, de fato, o que tinha ocorrido aqui Lucas se refere aqui. Lá em Atos capítulo 1, verso 22, nós lemos assim: portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Esse texto aqui de Atos capítulo 1 se refere à escolha que a igreja faria do substituto de Judas, aquele que havia traído o Senhor Jesus e que depois havia se enforcado. Não aguentou a sua consciência e se enforcou. Aqui, no primeiro capítulo de Atos, nós lemos acerca de quem deveria substituir aquele apóstolo. E o pré-requisito era o quê? Ele diz que tivessem acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus havia andado. O ministério do Senhor Jesus, para que alguém fosse considerado apóstolo, era necessário que tivesse acompanhado a vida do Senhor Jesus, o ministério dele. O ministério, porque o texto diz, começando no batismo de João, até o dia em que ele foi levado às alturas. Esse é o tempo, é o período do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que alguém fosse considerada testemunha verdadeira, ou para que alguém fosse considerado apóstolo, tinha que ter vivenciado esse período com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, os ministros da palavra lá, além das testemunhas oculares, muito provavelmente sejam os apóstolos. Eles tinham a responsabilidade de ensinar a palavra que tinham recebido do Senhor Jesus. Agora sim, testemunhas oculares é tradução de um termo grego médico. Lucas é médico, né? Então ele usa um termo que a doutora Marli e o doutor Rafael conhecem bem e que nós já ouvimos. Eles conhecem melhor do que nós, talvez, ou quase certamente. E nós já ouvimos que é a palavrinha grega autopteis, de onde vem a autópsia. O que é autópsia? E aí, se eu errar, eles vão me perdoar, depois vão me chamar e vão me ensinar direito. Mas o que é autópsia? Autópsia é aquele estudo que se faz, né, ou chamada também de necrópsia, não é isso? Onde o estudo que se faz de um corpo, e aí eu procurei, né, aí vídeos muito fortes, onde há a abertura de corpo mesmo de defunto, onde se veem os órgãos ali e se faz o estudo, não é, ali real, com os próprios olhos. E essa é a ideia de autopteis, de visto por si mesmo, com os seus próprios olhos. E Lucas usa de propósito. Como médico, ele usa esse termo, dizendo, olha, o que eu estou escrevendo, Teófilo, a você, quem me contou foram pessoas que viram de fato. E eu mesmo estudei e pesquisei de forma diligente para transmitir a você a mensagem que eu tenho a dar. Com os próprios olhos, as pessoas viram o Senhor Jesus e contaram, não é, depois o que havia ocorrido. Os ministros da palavra é a tradução de outro termo aqui, né, aí transcrito, para vocês acompanharem, que tem o sentido de servo ou ainda o remador de mais baixa categoria. Não sei se vocês já assistiram alguns filmes, ou podem procurar na internet a imagem dos navios antigamente. O nosso navio de hoje tem um motorzão lá, né, atrás. Mas antigamente eram remadores. E havia navios, dependendo do tamanho, que havia andares de remadores. Então havia o de cima, o segundo, o terceiro e o último eram os riperetas. Eram os que mais, labutavam, os que mais faziam força. Por que Lucas usa esse termo, irmãos? Para mostrar que nós somos servos. Tanto aqueles que transmitiram a mensagem, quanto ele, que apesar de ser médico
escreve a um homem de alta posição do Império Romano e mostra que todos aqueles que se entregam ao Senhor e têm a responsabilidade de transmitir a mensagem, nós somos apenas servos. E olha que ele está se referindo, eu disse, muito provavelmente aos apóstolos. Mesmo sendo apóstolos, esses homens são servos, são remadores da mais baixa categoria, porque estão levando uma mensagem que tem sim um alto valor. Mas todos aqueles que se propõem a levar uma mensagem, esses são servos. O que significa? Que eles não levam a sua própria mensagem. Eles levam a mensagem do seu Senhor. Eles não são os donos do barco, aqui na figura do Riperetes, que remava lá, mas eles são apenas remadores. Eles têm apenas a função de conduzir aquela mensagem, para que esta mensagem que tem alto valor chegue aonde o Senhor quer que ela seja encontrada. Lucas diz que ele investigou tudo desde sua origem, isto é, desde o nascimento do Senhor Jesus. Na verdade, desde antes do nascimento. Domingo que vem nós vamos começar, ou vamos dar continuidade à exposição, e nós vamos ver que antes do nascimento do Senhor Jesus, Lucas já escreve, não é? Ele já se refere a algo que aconteceu muito antes, ou um pouco antes do nascimento do Senhor Jesus. Ele diz, eu escrevi uma exposição em ordem, passo a passo. Ele teve uma diligência real, ele trabalhou com acuracidade. E percebam que, ainda que ele tenha se esforçado, não é? Ou melhor, além do esforço dele, houve a inspiração do Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz, na sua segunda epístola, versos 20 e 21 do capítulo 1, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro se refere aos profetas do Antigo Testamento e também, obviamente, aos autores do Novo Testamento. O próprio apóstolo Pedro faz referência à dificuldade que ele tinha de compreender os escritos do apóstolo Paulo. Ele se refere a todo o escrito, tanto do Antigo como do Novo Testamento, como escrito inspirado ou movido pelo Espírito Santo ou conduzido pelo Espírito Santo. Pedro foi diligente. E vejam que o apóstolo Lucas, estava falando de Pedro. Lucas foi diligente na sua pesquisa. A inspiração do Espírito Santo em nenhum momento anulou a inteligência de Lucas. Em momento algum anulou a capacidade que ele tinha de estudo, de averiguar os fatos, né? E como um cientista médico, ele queria ver de fato, né? Por isso ele usou aquele termo da autópsia lá. Então, ele só narrou aquilo que alguém garantiu a ele que viu. Por quê? Porque nessa época, irmãos, em que Lucas escreve o seu evangelho, aqui me refiro entre 60 e 70 depois de Cristo, na verdade, entre o tempo 50 e 70, ou 40 e 70 depois de Cristo, muita literatura foi produzida acerca do Senhor Jesus. Nós conhecemos 4 evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, muito provavelmente, tenha tido contato com o evangelho de Marcos, talvez não com o evangelho de Mateus, mas com o evangelho de Marcos. E Mateus também talvez tenha tido contato com o evangelho de Marcos. Então, Lucas estudou e leu o evangelho de Marcos, pelo menos parte dele, né? E Lucas, então, escreveu a partir daquilo que ele conhecia, além das testemunhas que nós já conhecemos, às quais ele fez referência aqui. Mas eu estava dizendo, a época foi de bastante produção evangélica, por assim dizer. Eu não vou lembrar agora qual foi o pai da igreja que disse, os cristãos têm apenas 4 evangelhos, mas os hereges têm muitos evangelhos. Sabe por quê? Eu não vou lembrar agora o nome dele. Porque esse pai da igreja disse isso? Porque, de fato, como eu estava dizendo, houve muita produção literária acerca de Jesus.
Existe uma Bíblia que é chamada Bíblia dos Apócrifos, ou a Bíblia Apócrifa. Você pode comprar no Kindle a R$10, R$10,99. E ali você vai encontrar toda a produção da literatura apócrifa, a literatura que não está no texto que nós conhecemos como sagrado, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E aí nós estamos aqui no Novo, vocês vão encontrar mais de 50 livros, por exemplo, considerados cristãos, evangelhos, evangelho de Pedro, evangelho de Abacuque, evangelho de Tomé, evangelho de Tiago, livros que falam da infância de Jesus, livros que falam da vida de José, a vida de Maria. São relatos que foram contados por pessoas que se diziam cristãs. É a igreja, não é, que considera os 4 evangelhos que nós conhecemos como inspirados e canônicos. Nós não temos tempo para considerar isso, mas eles levaram em consideração alguns pré-requisitos para considerar os livros inspirados. Como, por exemplo, um deles era que o livro tivesse sido escrito por um apóstolo. Se foi escrito por um apóstolo, então ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Quando não por um apóstolo, por alguém que tivesse sido próximo dos apóstolos, ou que tivesse escrito o seu evangelho sob a tutoria de um determinado apóstolo. É o caso de Lucas, que fez uma pesquisa, era próximo de Paulo, né, médico de Paulo, conheceu a Pedro, que ele relata lá em Atos, que ele conheceu a Pedro. Então aí a igreja considerou esse documento como um evangelho genuíno, e é o caso do evangelho de Marcos, que escreveu sob a tutoria de Pedro. Pedro ditou as palavras, ensinou Marcos, e Marcos então grafou tudo aquilo que Pedro escreveu a ele. Mateus foi apóstolo, João foi apóstolo. Então aí está a autoridade deles. Mas eu estava dizendo sobre os livros apócrifos, porque eles não são considerados. Só para dar exemplo a vocês, porque não são considerados inspirados, e enfim. Mas se você começar a ler lá alguns dos livros apócrifos, não pense que são demoníacos, são historinhas, tá? Contadas sobre a infância de Jesus, por exemplo. Eu li lá esses livros, que quando Jesus era criança, ele estava brincando com o menino lá na casa, o menino estava dentro da casa e Jesus queria... Esses, eu disse, não considerem demoníacos, mas em algum grau eles são. Por exemplo, eles pintavam Jesus como um menino muito danado, como criança. Eles pintam Jesus assim lá. Por isso a igreja logo disse, isso aqui não pode ser inspirado, né? Como um menino danado é uma palavra que eu estou usando aqui para amenizar o que eles querem pintar sobre a infância de Jesus. Mas eles contam lá que Jesus estava passando na rua lá, brincando com o menino queria brincar com o menino que estava dentro da casa dele, e aí só que o menino estava preso, e ele não podia sair para a rua. E aí havia um buraquinho lá na porta, quando Jesus tocou, me dá aqui teu dedo, tocou, e o menino passou por dentro do buraquinho e veio brincar com Jesus. É isso que a gente encontra nesses livros. O outro diz que ele estava brincando no telhado com um menino, aí o menino caiu, tropeçou, morreu na hora. Aí os pais vieram, acusaram Jesus de ter empurrado o menino. Jesus disse, não, eu não empurrei não esse menino aí, quer ver? Olha, ressuscita, ele ressuscitou, agora conta aí. Não, eu tropecei e caí. Tem histórias assim. Outra que ele estava fazendo lá um barro, José chegou, brigou com ele começou a criar pombas, aves de barro, brincando. Aí José chegou, repreendeu ele, porque não podia fazer imagem. Aí ele bateu palma, as aves começaram a voar. Então, veja que são histórias que, assim, são historinhas que não têm nenhum sentido, mas esses escritos existiram. E eles estão aí. Há editoras que publicam esses livros, vocês podem encontrar esses livros. Então veja como, de fato, Lucas foi diligente. Ele estudou, ele pesquisou, e aí essas histórias não tinham fundamento algum. E muitas delas contrariam o ensino que os livros considerados canônicos trazem. Vejam, irmãos, nós crentes não somos donos da verdade, mas somos servos de Cristo. Estou aqui aplicando quando Lucas diz que eles eram ministros da palavra. Nós não somos donos da verdade. Entenda isso.
A prova de que nós não somos donos da verdade é que o cristianismo, sobretudo no nosso século XXI, tem várias vertentes. Mas isso não é peculiaridade do século XXI. Lá, no século I, já havia divergência entre uma ou outra compreensão. Desde os primeiros séculos, a igreja não tinha unanimidade no sentido, unanimidade na compreensão acerca do batismo, do governo de igreja e assim por diante. Lutas que nós enfrentamos até hoje. Nós não somos donos da verdade, mas somos servos de Cristo. Como servos de Cristo, nós devemos levar a mensagem que é dele. O nosso dever é comunicar a mensagem dele, não a nossa. Isso é uma tentação, sobretudo para aqueles que trabalham, labutam no ensino da Escritura. Aqui e ali, nós escorregamos, caímos em tentar levar a nossa mensagem ao invés da mensagem do Evangelho. O Espírito Santo inspirou Lucas, como eu disse, mas não anulou a sua capacidade de estudar e refletir. Aqueles que vieram do pentecostalismo, do neopentecostalismo, muitas vezes esquecem dessa realidade. Não é? A nossa fé, irmãos, ela não é fundamentada em unicamente experiências. Não é. Nós temos experiências com Deus, mas a nossa fé não é fundamentada em experiências. A nossa fé é fundamentada no que está escrito. A nossa fé é fundamentada em escritos que foram produzidos em decorrência da diligência dos seus autores. Como Lucas, por exemplo. Homem que estudava, que era diligente, inteligente, que pesquisou, escreveu, aí sim nós cremos nisso. Nós devemos ensinar isso àqueles que se levantam contra o Evangelho e devemos ensinar isso àqueles que acham que o Evangelho é só experiência. Aqui e ali nós escutamos alguém dizendo, Deus me falou. Deus falou o quê? Deus me falou isso, isso, aquilo. Quando alguém me diz isso, eu digo assim, olha, eu não vou dizer que Deus não falou, é você que está dizendo que Deus falou. Como é que eu vou dizer que Deus não falou? Eu não sou Deus. Mas a nossa fé, ela não pode se fundamentar nisso. Deus me falou tal coisa. Eu tenho acompanhado alguns pregadores, visto alguns estudos de bons pregadores, inclusive. Bons pregadores que expõem o texto, que ensinam o texto da linha pentecostal, menos dos neopentecostais, mas existem homens bons que ensinam a Bíblia, que explicam. Mas uma coisa, Márcio, peculiar a eles que eu vejo é sempre assim, Deus me falou e eu ouvi nitidamente a voz de Deus. Como eu estou dizendo, eu não vou dizer que eles não ouviram a voz de Deus. Mas, irmãos, a nossa autoridade, ela é a Escritura Sagrada. Nós não andamos, nós não firmamos os nossos passos em algo que, porque alguém ouviu nitidamente a voz de Deus. Se alguém ouviu nitidamente a voz de Deus, deverá tê-la ouvido conforme o que está na Escritura Sagrada. E veja, se alguém diz, eu ouvi nitidamente Deus me dizendo que eu tenho que ser santo, eu digo, eu creio, porque a Bíblia diz que você tem que ser santo. Eu ouvi nitidamente a voz de Deus dizendo que eu não tenho que trair a minha esposa. Eu acredito, porque a Bíblia diz isso. Agora, se fugir daí, irmãos, Deus pode até ter dito alguma coisa. Eu digo fugir não necessariamente contrário. Mas eu ouvi a voz de Deus dizendo que amanhã eu tenho que mudar essa goteira daqui do meio da igreja. Bom, não vai contrário à Escritura, mas Deus nunca disse isso para ninguém, então eu não posso me fundamentar aí. Eu dei um exemplo aí ridículo, mas aqueles que têm um convívio um pouco mais com os mais fervorosos sabem que isso é muito comum por aí. Dizer que Deus falou, que é isso que tem que ser feito, enquanto a nossa fé, e eu estou falando aqui da fé genuinamente cristã, bíblica, ela se fundamenta em fatos que ocorreram. A fé genuinamente cristã não tem o seu fundamento em achismos, opiniões ou visões, mas em fatos que ocorreram e que foram vistos por testemunhas que conferiram com seus próprios olhos, que estão relatados nas páginas da Bíblia Sagrada. Daí, um dos lemas da Reforma, sola Scriptura. Nós cremos unicamente na Escritura. É só nela que nós cremos. Nós não estamos aqui tentando colocar Deus numa caixinha, dizer que Deus não pode fazer nada, não é isso, mas nós estamos aqui enfatizando que a nossa fé se fundamenta naquilo que está escrito. E o prefácio do Evangelho de Lucas nos dá essa segurança. O Espírito Santo inspirou Lucas,
mas não anulou a sua capacidade de estudar e refletir. Todos nós, sobretudo aqueles que levam a mensagem como ministros da palavra, evangelistas, esses devem estudar e devem refletir acerca da verdade de Deus. Nós que somos da linha reformada, eu estou falando de mim, nós temos uma forte tendência e uma tentação a repetir tratados teológicos, a repetir compreensões de homens de Deus que tiveram experiência com Deus, que aprenderam com Deus a partir da Escritura. E nós temos forte tentação de ouvir e apenas repetir. Mas não é assim que deve ser. O que deve haver é uma reflexão, um estudo, uma vivência com o Senhor, e a partir daquilo que está escrito, uma vez que Deus falou ao coração, então nós vamos falar também ao coração de outras pessoas, ou melhor, Deus falará ao coração de outras pessoas por nosso intermédio. O Espírito Santo inspirou Lucas, mas não anulou a sua capacidade de estudar e refletir. É necessário estudar, e aqui estudar, eu me refiro a conhecer as verdades do Evangelho, a fim de contarmos tudo de modo correto. Era isso que Lucas estava fazendo. E por fim, o propósito dele. Ele diz, Teófilo, eu escrevo para que você tenha plena certeza. E o termo grego usado por Lucas é firmeza, estabilidade ou até prisão. O que Lucas quer é que Teófilo esteja preso. Vocês já ouviram isso? Ah, mas vocês são muito quadrados, vocês são muito presos. Pois é exatamente isso. Nós somos presos ao que a Bíblia ensina. Nós estamos firmes, nós estamos estáveis naquilo que a Bíblia ensina. Foi para isso que Lucas escreveu a Teófilo. Foi por isso que Lucas estudou. Foi por isso que Lucas não deu ouvido a testemunhas que contavam Jesus batendo palma e uma pomba de barro virando pomba de verdade. Lucas não ouviu essas pessoas. Lucas ouviu a quem? Os apóstolos. No mínimo Pedro e Paulo. Lucas certamente conversou com muitas daquelas testemunhas às quais Paulo faz referência na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz que mais de 500 testemunhas estavam vivas naquela época. Lucas certamente conversou, entrevistou. Como um médico, ele disse, eu quero ver a autópsia, eu quero ver, de fato, se vocês são testemunhas ou não. Se vocês falam a verdade ou não. Ele não ia acreditar em qualquer historinha, não. Ele teve o contato com essas pessoas. E essas pessoas contavam verdades. Ele diz fatos. Fatos que ocorreram entre nós. Não era historinha, mas eram verdades testemunhadas. E então ele escreveu. Por isso, ele diz, olha, eu quero que... Isto é, porque ele estudou tanto, ou melhor, porque ele queria que Teófilo estivesse firme, ele havia estudado tanto, ele havia se debruçado nos fatos, na testemunha daquelas pessoas, ouvido os apóstolos que tinham convivido com o Senhor Jesus e então passou a grafar. Por quê? Porque ele queria que Teófilo tivesse certeza, estivesse firme nas verdades que já havia recebido. Quando nós lemos aí nas verdades que foste instruído, o que você foi instruído, o termo lá é o termo que gera a palavra que nós conhecemos como catequese, que é o ensino, é um estilo de ensino por meio de perguntas e respostas. Teófilo era alguém que estava sendo catequizado, ou ensinado, ou instruído nas verdades do Evangelho. Ele já havia sido alcançado pelo Evangelho, ele conhecia as verdades. Se Lucas teve acesso ao Evangelho de Marcos, muito provavelmente Teófilo também tenha tido. Teófilo tinha conhecimento acerca do Senhor Jesus, mas Lucas diz, eu quero que você fique firme. E aqui nós já aprendemos também a necessidade que nós temos de discipular, ensinar, continuar ensinando e também de sermos ensinados. O culto, ele é um modo catequético, né? Não estrito, porque não são perguntas e respostas, mas é um momento de instrução e ensino. Daí a extrema necessidade que nós temos de nos fazer presente aos cultos, porque ali nós somos ensinados acerca das verdades, dos fatos que ocorreram. E aqui nós nos assemelhamos e nos identificamos com Teófilo, porque Teófilo não viu nada. Perceberam isso? Teófilo não viu nada.
Nem Lucas viu, nem Lucas conviveu com o Senhor Jesus. Por isso que ele pesquisou, por isso que ele entrevistou alguém. Então nós estamos no mesmo barco de Teófilo e de Lucas. Você viu Jesus? Você não viu Jesus. Você conviveu com ele? Não conviveu com ele. A nossa fé parte de onde? Do que está escrito. É essa a nossa fé. Nós dizemos, não, nós cremos em Jesus porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. Nós cremos que ele ressuscitou porque a Bíblia diz que ele ressuscitou. É aqui o fundamento. É verdade que nós temos experiências com Deus. Nós sentimos o Senhor, nós nos emocionamos com o Senhor, na presença do Senhor. Nós recebemos livramentos de Deus, mas o nosso fundamento está aqui. Porque nós sabemos que Deus nos livrou? Porque a Bíblia diz que Deus livra os seus. Porque nós podemos crer, acreditar que anjos do Senhor nos guardam? Porque a Bíblia diz que anjos são ministros de Deus, para o bem nosso. O fundamento está escrito. Essa é a base. Então, como eu dizia, nós nos assemelhamos e nos identificamos com Teófilo e com Lucas. Porque eles não viram, mas eles ouviram, e aí eles grafaram, e eles então creram. Nós lemos os escritos deles, e nós então cremos também. Vejam, nós crentes precisamos ter certeza daquilo que somos instruídos no que diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo. O que as igrejas, de um modo geral, fazem? Eu não gosto muito de falar mal das igrejas, nem do exemplo, mas isso é fato. O que as igrejas, de fato, geralmente fazem? Já é crente? Ah, beleza, então faz tudo aí, a palavra é bem pequenina, ensina um curtíssimo tempo, né? Existe tudo dentro do culto, mas a palavra é bem pequena, a palavra não diz quase nada, não é? Ninguém ali é edificado, essencialmente edificado, não se trabalha muito mais com a emoção, ao invés do ensino da Escritura, onde todo mundo fica ouvindo, como vocês estão agora aqui olhando, pensando, né? Nós precisamos, irmãos. Mesmo você que é crente há muito tempo, todos nós precisamos. A cada momento, a cada reunião, a cada culto, ouvir novas verdades, novas no que diz respeito ao que o Senhor abre o nosso entendimento. Quantos de nós, num culto, você vai pregar esse texto, já ouviu 1 milhão de vezes. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Espírito Santo que ilumina. Nós ouvimos novas verdades nesse sentido, mas verdades antigas. Nós já ouvimos há 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas que ainda aquece o coração e que firma os nossos passos. É assim, todos nós precisamos disso. Não apenas Teófilo, que muito provavelmente era um novo convertido, mas até nós precisamos firmar, precisamos ter certeza. Lucas diz, eu quero que você tenha certeza, Teófilo. E essa é a razão de nós estarmos aqui. Nós queremos ter a certeza de tudo aquilo que nós aprendemos sobre Cristo. Nossa fé se fundamenta em verdade, já foi dito. Não em achismos e opiniões. Nós não temos um livro que retrata opiniões e pontos de vista de homens, mas nós partimos do pressuposto de que aquilo é verdade. Assim como o professor de história, de sociologia, seja lá de que área for, ele acredita em todo o material que ele leu. É por isso que ele ensina. Porque se ele não acredita, ele é um hipócrita, correto? Se ele não acredita naquilo que ele ensina, ele é um hipócrita. Ele precisa acreditar que aquilo é verdade para então ensinar a matéria ao aluno. Mas é apenas credibilidade que ele dá. Ele não tem como provar que o que autor A ou B disse que seja verdade. Ele acredita naquilo e muitas vezes ali existem opiniões e achismos. Agora, quando dizemos respeito à Escritura Sagrada, à Bíblia Sagrada, nós temos o pressuposto de que ela é inspirada pelo Espírito Santo, nós confiamos que tudo isso é fato, não porque nós só acreditamos, mas porque Lucas dá o testemunho. Se nós dissermos que Lucas está mentindo, então não tem sentido acreditar no escrito dele. Se ele é um mentiroso, se ele está dizendo, talvez você tenha pensado, mas quem garante que ele disse a verdade? Ele está dizendo que disse a verdade. Quem garante que ele diz a verdade? Pronto, acabou o fundamento, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos viver como nós quisermos viver. Não, nós não temos esse pensamento. Nós cremos que, de fato, Lucas fala a verdade. E que ele ouviu testemunhas oculares. E que ele relatou fatos ocorridos. Por isso que no domingo que vem, se Deus permitir, nós começaremos a estudar, não é, sobre tempo, um tempo
um pouco antes do nascimento de Jesus, onde Lucas vai trazer o contexto, vai falar um pouco do nascimento de João Batista, e aí nós vamos estar firmes de que tudo isso é verdade, e vamos construir a nossa vida, ou vamos continuar a construir a nossa vida a partir desse fundamento, que é a revelação da vontade de Deus para nós, especificamente no Evangelho, sobre a pessoa do Senhor Jesus, a quem nós amamos, a quem nós adoramos, o nosso Salvador bendito. Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos então cantar